Opa, meus queridos! E aí, como é que vocês estão? Notaram algo diferente no áudio? Notaram? Notaram? Troquei de microfone. Agora sim vamos ter uma qualidade de áudio decente. Mas, enfim, indo direto pro assunto do vídeo. Arquivo secreto saiu e eu tenho poucas coisas, mas algumas coisas para dizer. Primeiramente, eu queria dar minha breve opinião sobre a história da Agatha. Olha, eu serei bem sincero e é um conto, é literatura. E vocês não me conhecem muito ainda, porque tá no começo do canal, mas falando um pouquinho mais sobre mim, eu escrevo literatura, eu gosto muito de literatura. E, sendo bem sincero, não é ruim, o conto não é ruim, mas eu sinto que a linguagem é muito simples. Não, obviamente, é ordem, não precisa ser uma linguagem complexa, não precisa ser um Machado de Assis, não precisa ser um Tolstói da vida, mas eu sinto que podia ser um pouco mais aprofundado, eu acho que é muito básico. E eu, metade não, vai, 75% do conto é bem previsível, até porque a gente já sabia muito da história dela. O finalzinho só que você fica um pouquinho surpreso por causa de algo que acontece, que, spoiler, a Mia e o Lupe que salvam a Agatha, e muito certamente este aqui é o cara que capturou a Agatha, ou esse aqui, mas a gente já chega lá. E sei lá, eu sinto que podia ser um pouco mais aprofundado. Se mergulhar mais no que foi a Agatha, na história dela. Porque é muito simples. Primeiro que a gente não sabe nada sobre o pai dela. É um conto sobre a Agatha. Tem duas linhas sobre a mãe dela. Duas ou três linhas sobre a mãe dela. E não é nada demais. A gente não sabe nada dela. É o que a gente sabe. O conto é basicamente o que a gente sabe, tirando a reta final dela quando transtornado. É só isso. Então eu senti que eu esperava mais. E falando com uma narrativa, por exemplo, aqui, que tem a descrição quando a Agatha faz o primeiro ritual dela. No caso, o primeiro descarnar. Spoiler, gente. Estamos tendo spoilers aqui. Então, por favor. É claro que ele não respondeu. Àquela altura, a pele, os músculos e os tendões dele tinham virado uma gosma avermelhada. E ele não podia mais falar. Ele não podia mais falar, só gritar. Eu jamais, como escritor, colocaria um A assim. Porque não tá errado, mas soa muito amador. Não que o Sop seja amador, ele escreve muito bem. Ele escreveu muito bem o Jazer. Enigma do Medo é bem escrito, apesar de eu ter umas ressalvas. E o universo de ordem é absurdamente bem escrito. E isso eu dou todos os méritos possíveis para ele, porque o universo de ordem é muito bom. Gosto muito do universo de ordem. Mas aqui, justamente por ser um conto de 2020, talvez seja algo mais amador. Mas se. E talvez, sei lá, talvez numa versão. Num remake disso aqui, obviamente não vai ter, mas se ele refizesse isso aqui, ele não botaria isso aqui. Mas também ele escreve do jeito que ele quiser, não tá ruim, eu só tô dando minha opinião, minha opiniãozinha humilde, gente. Não fiquem bravos comigo, eu gostei do conto. Eu amo a Agatha, eu gosto muito de ordem, mas eu gosto muito de literatura também, eu não vou dar colher de chá só porque isso é algo que eu gosto. Mas enfim, temos que criticar coisas que nós gostamos. Mas é isso. A gente não. Os pontos mais interessantes foi a Mia e o Lupe terem buscado a Agatha. E só. E o transtornado, que provavelmente é um desses caras aqui. Porque ele foi pra base da ordem. Eu. Daí o transtornado é brutalmente ferido pela Agatha. Dessa vez ele não tinha mais sorriso sarcástico no rosto. Mas nenhum Vocês estão lendo aqui, eu vou passar por cima, não preciso ler palavra por palavra. Foi nessa hora que a Mia me interrompeu. O Lupe latia concordando com ela. Eu também não faria isso aqui, mas tudo bem. Dou a colher de chá pra isso porque o Lupe é meio humanizado. Já deu, você vai matar a ele. Eu sei, você acha que eu vou ser boazinha só porque ele tá aqui? Que esse merda vai ter o que merece. Chega, e o que é importante, chega, Agatha. A gente vai levar ele pra ordem agora. Olha, e ele acabou indo pra ordem. Dito isso,
Esses são os únicos dois ocultistas que são de sangue. Esse que a gente sabe que é um canibal. E que na descrição dos transtornados, que também não é muita coisa, gente, é bem esperado também o que são os transtornados. Só que um detalhe interessante, eu já falo esse detalhe interessante, mas enfim, características dos transtornados são canibalismo. A gente sabe que ele é canibal, talvez tenha alguma coisa aí. Mas eu não acho que seja ele, eu acho que seja este cidadãozinho aqui. Por quê? Ele tem um baita de um símbolo no peito, não seja, talvez não pode ser o do diabo, ele pode ter o do diabo em algum outro lugar, mas ele tem toda a cara enfaixada e com bastante sangue. E aquela altura, a pele e os músculos dos tendões dele tinham virado uma gosma vermelha. Provavelmente aqui embaixo tem algo assim. Meu palpite. E ele tem bastante cara de transtornado. Esse aqui não tem nenhum machucado aparente. A mãozinha dele fechada tem um pouquinho de sangue, mas não tem nenhum machucado. Não tem a pele dele virando gosma avermelhada, nem tendões ou músculos assim. Ele é um cara. Ele é um cara saudável, fisicamente, aparentemente. Esse aqui já não, ele é um todo ferrado da vida. Deu pra entender. O meu aval, é isso que eu acho. Outra coisa, prosseguindo. O anulado, gente, ele é um bicho com riscos vermelhos, com raios vermelhos. Ele é só de sangue. Eu não. Eu entendo. Aqui, ó, vamos. Aqui tem a negócio sobre ele. Um corpo abandonado por tempo demais se torna manifestação física do fracasso e da incompletude, uma criatura de sangue que personifica o horror de um ser que nunca chegou a existir plenamente. Ele nunca chegou a existir. É um pouco estranho pensar nisso, porque ele tecnicamente ele precisa de um corpo, né? Porque tem que ficar nos caixão. Mas enfim. É, descrito como um amálgama errante de carne, órgãos e memórias. Como que ele é um ser de memórias e ele só é de sangue? Ele não tem conhecimento. Eu fiquei na dúvida. Mas, enfim. Ele não possui vida, consciência, alma, é, existindo apenas como um quase ser. Isso aqui é um conceito muito interessante. Um quase ser. Em, em constante estado de formação e agonia. Sua aparência é humanoide. Aqui. Lapsos de existência manifestados como um raio vermelho que percorre seu corpo instável. Então, o sangue ele pode ser manifestado como um raio vermelho, porque raio, primeiro que raio já é mais energia, né? Mas conhecimento também tem um pouco de energia no sentido de plasma, mas tá, raio, intenção são literalmente raios vermelhos, a gente viu isso, mas sei lá, eu acho muito estranho. Isso parece ser, ó, o que eu acho. Mid teorias feitas rápidas. Isso parece ser meio que um limiar entre o máximo que a entidade de sangue e a entidade de conhecimento podem chegar para ser ser uma para ser intenção, só que sem a influência do medo. Eu acho, sei lá, teoria freestyle, acabei de pensar nisso. Mas eu acho estranho, porque o bicho é feito de memórias, mas isso é de sangue. Não sei, não sei. Mas tá aí. Obviamente, né? Não vou ficar mostrando tudo assim por cima. Jota do futuro, aqui pra só reformular o que eu disse e adicionar um negócio. Primeiro, não tem como. Já que o bicho é só de sangue, ele não seria o limiar entre sangue e conhecimento, até porque não tem conhecimento. Ele seria, tipo, acho que o máximo que o sangue pode chegar seria intenção, sozinho. Já que o bicho não tem conhecimento. E no livro tem um detalhe um detalhe interessante que é pouco comentado, que é sobre a percepção das criaturas. Daí tem de todos os elementos, né? Tem de medo. Enfim, eu voltarei a essa percepção das criaturas na próxima vez que a gente for falar das entidades no geral, que nem o primeiro vídeo dessa nova onda do canal. Mas o ponto é, criatura de conhecimento,
Aqueles moldados pelo conhecimento não percebem a realidade da mesma forma que nós. Essas criaturas conseguem ver através das correntes que constituem a realidade, usando o conhecimento como ferramenta para interpretar conexões. Isso faz com que consigam ver coisas invisíveis a olho nu. Criaturas de sangue não possuem visão, mas são extremamente sensíveis à dor e possuem uma apurada percepção tátil. Elas literalmente enxergam através da dor. Isso faz com que sintam pequenas variações em correntes de ar, se orientando através das mudanças sutis. Bom, isso aqui claramente tá mais voltado para isso aqui, né? Então, isso pode só confirmar que ele realmente é só de sangue. Porque aparentemente criaturas de conhecimento, eu vou falar por cima o que eu acho, é uma leve teoria minha aqui. Foi leve, quase. Não é uma hipótese, esqueci a palavra certa, mas é algo baseado nas coisas que a gente tá vendo. As criaturas de conhecimento, elas parecem ter uma percepção. Elas parecem não, tá escrito que elas têm uma percepção mais avançada, mas eu digo que elas parecem ter uma forma de. Ou uma ausência de consciência, mas com um objetivo, com um norte. Algumas criaturas formam meio que uma quase consciência ou uma imitação de consciência. Isso aqui eu tô falando graças a um querido amigo meu que já voltarei a falar dele nesse vídeo, mas que eu tava conversando com ele, eu falei, eles podem ter um tipo de consciência. Ele falou, provavelmente já é uma imitação de consciência que nem apareceu lá em Sidol, por causa que eles não têm consciência em si, eles são uma imitação disso. Eles tentam. Eles só falam conhecimento e parece linguagem. Não fez muito sentido isso, mas. Sei lá, não tô conseguindo elaborar tanto, mas. Enfim, eles têm uma quase consciência. Isso aqui não parece ter consciência nenhuma. Isso aqui parece mais só instintos mesmo. Então, só confirmando que isso realmente é só sangue. Misturar os dois, não sei. Acho que. Seria um empape da vida. Mas. É isso. Prosseguindo com o vídeo. Isso aqui eu achei interessante, que é sobre o nosso querido ritual de passagem de conhecimento. Nossos rituais de 2 elementos voltaram, guys. E a gente já chega nisso aqui. Mas um ritual. Eu tava sentindo falta de um ritual como um ritual. Porque o conceito popular de ritual não é uma magiazinha que sai do corpo. Isso é feitiço. Isso é feitiço, isso é magia. Um ritual sei lá, envolve sacrifício, envolve parada assim, envolve algo mais duradouro. Então um ritual como algo que dura bastante e por ser um ritual complexo me deixa animado para um futuro com rituais mais poderosos ou mais complexos no sentido de terem mais processos, porque geralmente um ritual é componente, símbolo e tá conectado e ter esse símbolo preso na sua cabeça através da transcendência. Os únicos que fogem disso é a própria transcendência, a desconjuração e a passagem de conhecimento agora. Ou talvez mais algum que eu não esteja lembrado. Mas dá um desconto, eu tô fazendo isso aqui no freestyle. Eu só separei o que eu achava legal. E isto aqui é sangue e conhecimento. Cadê o sangue? Where is marca símbolo de sangue. E isso que sangue ainda aparece primeiro que conhecimento. Não que tenha mais sangue do que conhecimento, mas enfim. Deixa eu ver se na wiki tem o que está escrito nesse sigilo. Se não tiver, eu vou demorar um pouquinho para traduzir, mas a gente já volta. Olha, voltei. Lembrei de algo interessante que eu acabei esquecendo de falar sobre o conto. Explica a origem da Agatha no sentido do que são essas tatuagens, mas não literalmente. São sigilos de eloquência. O que tá tatuado nelas são esses sigilos aqui que servem para fazer os rituais, esses triângulos, essas bolas, esses símbolos aqui que não representam um elemento específico. Tanto que ela até questiona o transtornado quando ele tatua isso nela. E outro detalhe que o transtornado, que esse cara aqui no caso, ele queria fazer
fazer a mesma coisa que o Álvaro Augusto fez com a Lina, no caso usar ela como como acho que uma fonte de medo ou uma fonte de sangue. Provavelmente uma fonte de sangue. Uma fonte de sangue. Uma fonte de sangue, sim. Não é uma fonte de medo, não. Uma fonte de sangue. Pode ser de medo também, mas primordialmente de sangue. Pra fazer algum ritual. Não sabemos que ritual, mas se for o mesmo ritual do Álvaro Augusto, foi trocar de corpo. Mas não sei se ele queria trocar de corpo. Não. Eu posso ter lido meio cabum dessa parte, mas. É o que eu lembro por isso. Eu vou ler de novo, calma aí. Seguinte. Eu não tenho culpa. A Agatha não deixa claro. Ela fala. É, ela fala literalmente, ele tá fazendo comigo a mesma coisa que o Álvaro fez com a Lina. Eu não. Faz muito tempo que eu vi Ordem Paranormal 1 e Iniciação. Eu tenho o livro aqui, mas eu esqueci. E. Não é nem que eu esqueci aqui, eu não lembro nem se isso foi comentado certamente. Não é que eu não, não é que eu esqueci, é que eu não lembro. Enfim. É, é, o ponto é, seja lá qual ritual este cidadãozinho fez aqui, esse cidadãozinho quis fazer com a Agatha, ela usou ele usou ela como uma fonte de sangue e medo. Provavelmente mais como sangue do que medo. Mas enfim. Eu nem lembro qual que era o ponto. Voltando. Analisando. Nós temos um pequeno problema. O Celpt explicou, sim, o Celpt respondeu o Tracol, as tatuagens da Agatha foram explicadas, mas não foi explicado o que é esta caceta de símbolo. Se isso for um sigilo de eloquência, se alguém manjar de sigilo de eloquência, por favor, me diga nos comentários, porque eu não sei que símbolo é esse. Eu tô, desde que eu faço Tolkien, com dúvida sobre o que é esse símbolo. E eu não tenho uma resposta. Eu até pensei se é um negócio do Descarnar, que é o próprio ritual da Agatha, que é essa. Eu pensei nisso aqui, mas não é igual. Parece um pouquinho. Não, nem parece tanto. Parece um pouquinho sim, mas não é. Não é. Mas, sei lá, talvez até seja, mas sei lá, teria que dar uma forçadinha de barrar. Aqui parece um pouquinho, aqui já não parece quase nada. Então, provavelmente não é. E a tradução disso aqui é salvo seja o conhecimento. O ritual de sangue, conhecimento, mas salvo seja o conhecimento. Eu estou confuso. Celpt, me explica, Celpt. Eu não sei. Mas eu acho que tem a rubra. Esta droga é um tanto quanto forte, na verdade. Ela dá mais 5 de força e mais 10 de vida. Se você tiver tomado 1 de dano na cena. Ou com uma ferida, no caso. Não precisa ser na cena. Mas daí tem os ônus, né, que... Enfim, é um tanto quanto forte. Eu me pergunto se o Dalma tivesse usado. Ia ser... Talvez o futuro fosse diferente. Mas ele não usou. Só deixando isso aqui pra curiosidade, né? Que agora a gente tem as informações da Rubra. E eu já devo ter dado informação demais. Não sei o quanto que pode dar do Arquivos Secretos. Mas eu não partilhei o PDF. Apenas prints. Tem o Cristino, verdade. Calma, deixa eu puxar o Cristino. Seguinte. Separei aqui as coisas do Celestino. Do Cristino. Inclusive, se você gostou desse token, é só entrar no meu Twitter e clicar no Drive. É completamente de graça. Mas enfim. Sinceramente, não temos quase nada de relevante sobre o Cristino. Primeiro que se for para nós seguir a lógica que metade do VD é igual ao Nex, este cidadãozinho aqui tinha míseros 90%. Que provavelmente é o Nex mais alto que a gente tem de ordem confirmado. Provavelmente do Veríssimo é mais alto, só que a gente não tem confirmado. Tirando do Kian, né? Que o Kian é sacanagem. Mas, aqui, ó. E além de seguir essa lógica do Nex, ele tem mais 15 em perícias. Então, provavelmente.
Se contar aqui os pontos de Nex, provavelmente, os pontos de atributo, provavelmente, mas eu tô com preguiça de fazer isso. E ele tá com mais vida aqui do que ele tinha no Exatomb. Mas, já deixando claro, a ficha do Exatomb não é igual a ficha que tem no Arquivos Secretos. Tá? Isso tá escrito, acho que na parte dos transtornados. Embora vinculado ao sacrifício dos transtornados, durante o Hexatomb, Cristino demonstrava total indiferença à competição e aos seus companheiros, agindo de forma independente para cumprir a promessa que fez a seu irmão. Eu acho que ele falou isso no Hexatomb, mas eu não tenho certeza. Mas se alguém tinha dúvida, isso aí. Perdão. Isso daí. Caso alguém tenha dúvida, ele tava lá por causa do irmão dele. Minha teoria é: o Kibungo matou o irmão dele, que havia tentado retornar à região no passado, mas não foi capaz de realizar. Provavelmente o Kibungo matou o irmão dele, que era de Tenebres, ou os dois eram de Tenebres, e enfim. E isso aqui é puro palpite meu, mas todo mundo que tocou no sino ganhou um poder novo. E esse poder do Cristino, se chama Combinação Cruel. Eu só consegui. Não é um poder. Não é um poder que você pensa, nossa, tudo a ver com intenção, mas se chama Combinação Cruel e intenção é sangue, que é um elemento bem cruel. Então, sei lá, talvez, é só um palpite meu. E acho que é isso que nós teve do Cristino. Mas o vídeo não acaba por aí. Primeiramente, uma palavrinha do patrocinador, que sou eu mesmo. Se você gostou deste Tolkien e você quer um Tolkien da Agatha no estilo de Calamidade e Desconjuração, não perca tempo, entre no meu Twitter. E é só entrar no Drive, gente. Eu não cobro por isso, não. É completamente de coração. Eu gosto de fazer tokens bonitinhos pra vocês. Seguinte, meus queridos. Nosso querido amigo Labirinto tinha as palavras para ele ser escolhido, se caso ele ficasse entre dois players. Que foi o que aconteceu com a Jai. E as palavras dos personagens estão escritas no Arquivos Secretos. E essas aqui são as do Labirinto. Impossível, já sabemos disso. Perdido, esquecimento, caminhos, sino. Ele tem a ver com o sino de morte e conhecimento. Tô falando. Beco. Vazio. Beco dá pra associar com labirinto, obviamente. Caminhos, obviamente. Perdido, obviamente. Vazio e esquecimento, que são os curiosos. Eles usam um ritual pra supostamente prender as memórias dentro do labirinto, pra esquecer. Eu não lembro qual foi a descrição certinha. Mas ainda como última medida, eu ainda tentei vasculhar as memórias dos assassinos, e o único que realmente parecia ter alguma informação apagou as próprias memórias e escondeu elas dentro de um labirinto na própria mente. Eu não consegui achar. Mas se ele usou as memórias pra esquecer das memórias, provavelmente tem a ver com isso. Se ele colocou as memórias dentro do labirinto mental, pode ter relação com isso, mas eu acho que seria forçar um pouquinho a barra. O vazio que pega um pouco. Eu lembro de ter lido em algum lugar vazio, só que eu não tenho nem como procurar, porque foi em algum, não sei se foi no livro, mas vazio, eu vou pesquisar sobre vazio e teremos um vídeo 2 do Labirinto só sobre vazio. Não, provavelmente não. Talvez quando sair o Arquivo Secreto de Hexatomb, que é mês que vem. Mas vazio é uma palavra interessante. E sobre os transtornados, seguindo a regra de que o VD de um boneco é o dobro do Nex dele, esse aqui é o VD dos nossos queridos transtornados. Eu não sei como o Mosto tem o mesmo Nex do Kahara e do Tarrafa, mas tá bom. E o Nando, ele era um papel. Ele era um papel. Impressionante. A Cleo eu não coloquei aqui, mas ela teria 30 de Nex também. Mas por ela ser uma policial e os policiais terem um VD maior, eu não coloquei, eu não considerei. Então, ela teria
30 de NEC seguindo essa regra. Ela tem 60 de VD, mas ela é uma policial, não sei se dá pra considerar. E pra terminar, o culto dos transtornados, ele é bem simples, na verdade. Transtornado não é uma organização tipo, sei lá, ordem, scripta. Eles são tipo... É um jeito que se denomina pessoas que são fanáticas pelo diabo e que... Eu vou ler aqui. Transtornados são seguidores fanáticos do diabo. Eles acreditam que por meio da dor da loucura conseguirão chamar a atenção dessa criatura, recebendo uma dádiva dela e se tornando algo além de meros humanos. Essas crenças fazem com que sejam tomados pela obsessão destrutiva, sendo alguns dos cultistas mais extremos de todos. Alguns já tiveram esse tipo de contato, mas o preço que pagaram por isso foi seu corpo e sua sanidade. Nessa matéria você verá... Isso aqui é para você que comprar os arquivos secretos. O vídeo não é sobre missão, o vídeo é sobre lore do universo de Ordem. Isso aqui não vai ser muito útil. Pelo menos não agora. Não sei se vai... Se um dia os transtornados voltarem a serem relevantes, daí talvez eu fale sobre isso aqui. Mas, a priori, não é tão relevante assim. Mas o básico, o principal os transtornados, eles ou já fizeram um pacto, ou eles querem fazer um pacto. E se eles já fizeram um pacto, eles querem sentir o que eles sentiram de novo do pacto, ou fazer, ou eles querem ter um contato com o diabo de algum jeito. Ou pra fazer um pacto de novo, ou pra sentir algo muito intenso. Que talvez eles já tenham sentido ou não. E é isso. Eles... são os seguidores fanáticos do diabo. Dá pra ver, né? Algo importante. Eu vou usar esse mapa aqui da... Oh, meu Deus. Aqui. Eu vou usar esse mapa aqui, por exemplo. Supondo que, sei lá, os transtornados, eles nasceram aqui. Um grupinho de transtornados nasceu aqui. Se outra pessoa tiver um contato com o diabo e ficar fissurada e conseguir reunir um povo, surge outros transtornados aqui. Não é como se esses tivessem que vir pra cá. Não, o ponto deles serem transtornados não é... É como se como se a ordem tivesse chamado eles de transtornados pelas características deles. Não é como se eles se identificassem como isso. Então, tipo, ainda podem surgir transtornados. Por exemplo, os únicos transtornados do mundo que existem estão aqui. Eles morreram. Se surgir outro povo aqui 400 anos depois, que é fanático pelo diabo e quer fazer um pacto, eles também vão ser transtornados. Acho que deu pra entender. Mas é isso. Mas o vídeo ainda não acaba por aqui, ó. Lembra do amigo que eu falei que me ajudou a pensar sobre o anulado? Bom, ele é um exímio combeiro. E ele, analisando os arquivos secretos, me mandou um áudio sobre o que ele achava mais quebrado, não quebrado, mas mais forte em questão de sistema, dentro dos arquivos secretos, para nossos queridos telespectadores combeiros também. Então, fiquem aí com a palavrinha do nosso querido amigo Saru. Opa, eu sou o Saru e, né, como um grande amante de combos e sistema e números altos e personagens quebrados, vou trazer um pouco aqui da minha visão mecanicamente sobre as coisas dos arquivos secretos, que são bem interessantes, na verdade. Vamos começar então pelas origens, né? A gente primeiro tem Ferido por Ritual, que traz ali um bônus de um ritual de primeiro círculo de graça, que você também pode conjurar de graça. Você recebe menos um dado de resistência em todos os efeitos desse elemento, o que é um debuff bem poderoso, bem debuffador. Mas é um poder que pode ser muito útil para, por exemplo, uma build de combatente ou especialista. Isso meio que te poupa ter que pegar um poder de transcender para pegar um ritual, o que é bom. Para ocultista, já não vejo nenhum tipo de necessidade disso. Em sequência, a gente tem ali o Transtornar Arrependido, que ele te oferece ali, né, como poder sofrimento de sangue, a capacidade de ir acumulando e recebendo resistência mental conforme você vai ganhando poderes e rituais de sangue. O que pode ser de grande ajuda ali numa build, por exemplo, de combatente, que utilizando o nível de sanidade comum do sistema, que pode ser bem punitivo, principalmente para a classe combatente. Então isso pode ser útil, mas nada extremamente
acima da média, principalmente porque debuffa muito o seu descanso, que é algo importante. E aí a gente chega no blindar a mente, que é basicamente uma regra, uma usabilidade nova, padrão, para perícia de ocultismo, né? Que é extremamente relevante, né? Porque você gasta uma ação padrão, uma ação completa, na verdade, que apesar de ser bem custosa, te oferece mais 5 de vontade no seu próximo teste, que, né, usar vontade, o que é um puta de um bônus, porque pode basicamente definir se você passa ou não na perícia, no teste de vontade de uma relíquia, de uma habilidade de uma relíquia, o que é completamente decisivo, assim. Tem ali, além do fato de que você pode usar em um aliado, ou seja, do caralho. E aí a gente chega no acostumado à maldição de elemento, que tá aí, né? Tá lá, tá pelas redondezas. Reter ritual de combate, que usa aquela nova regra que colocaram sobre reter rituais, que pode ser bacana, tem ali uma usabilidade bacana, mas não vejo lá um maior dos valores, né? Ritual intenso, mais 3 aí pra você nas suas coisas. Parabéns pra você. E saúde sobrenatural. Saúde sobrenatural é do caralho. Disso eu sou fã. Isso é um poder que te dá vida temporária baseado na sua presença. E é um puto de um valor de vida. Tem rituais de cura decente que não curam isso, tá ligado? Então, é uma build que pra um ocultista pode viabilizar mais ainda ou não um poder de uma trilha de lâmina paranormal, né? Que tem aquele grande problema de ter que ficar na linha de frente, sendo um ocultista com pouca vida. Isso basicamente resolve esse problema de certa forma e é bom demais, bom demais. E passando aqui brevemente pela trilha da Agatha, né? A Maledictólogo, né? Que é basicamente um ferreiro paranormal, né? Você identifica e consegue pegar maldições e colocar maldições de itens, de passar de itens para outros itens, fazer elas serem usadas através de símbolos, tipo, quase como algo passivo, né? Tipo, maldições são passivas, né? Mas sem estar numa arma, reproduzir maldições e botar uma maldição e diminuir a categoria de um item em 3. Tipo assim, é putaria isso daqui. Putaria. No sentido de combate, não é lá muito relevante, né? Mas eu diria que é uma das formas de suporte mais fortes do livro atualmente. É insano isso aqui. Apesar dela cumprir algo que tecnicamente é feito pela ordem, que são as maldições, ela pode tornar a presença delas numa equipe muito mais versátil. Doideira. Irado isso daqui, irado. E aí a gente recebe mais alguns dos famigenéricos poderes gerais, né? Que vou passar rapidinho por eles também, né? Porque ninguém merece. Cicatrizes expostas, mais 1 de 8 pontos de dano do mesmo tipo é algo, pode-se dizer que é alguma coisa, né? De certo. A habilidade aprimorada te dá mais DT em uma habilidade ou ritual. Para o ocultista que faz build de DT, isso aqui é insano, porque você pode escolher esse poder 2 vezes e receber mais 5 num ritual. O que é putaria completamente fora dos eixos, né? Até porque no final das contas, mais 5 é bem mais do que mais 2, né? Então acho que é bom. Chegamos ali, então, em curiosidade oculta, que dá mais 2 de ocultismo. Próximo, especialista esotérico, que te deixa usar 3 catalisadores ritualísticos, o que tá aí, né? Os catalisadores eu acho que eles poderiam ser melhores, assim. Temos o grande exemplo da lâmina, a primeira lâmina lá, que te deixa usar 3, sei lá, 4 catalisadores, o que é algo que não muda muita coisa, né? Mas tá aí, né? Aumenta a DT. O pessoal que gosta aí, ó, tá lá. Tá por aí. Instintos urbanos te dá mais 2 de defesa e uma ação de movimento extra pra fugir, né? O que eu acho ruim. Até porque se você tá fugindo, eu quero mais é que você seja estraçalhado vivo, né? Assassinado brutalmente. Então, odiei esse poder aqui. Próximo. E próximo, no caso, agora a gente vai pros poderes de sangue, né? Que aqui o buraco fica mais embaixo, né? A gente tem ferro imaculado que deixa você botar aí mais 1d6 de dano de sangue num projétil, né? Numa bala, o que não é nada muito relevante. Seria se critasse, mas não é. Então não é. Depois a gente chega em placas sanguinolentas, né? Que basicamente te dá um bônus de defesa quando você conjura um ritual de sangue.
o que é bom demais, principalmente levando em consideração que rituais de sangue geralmente são pra ataques, lutas corpo a corpo, né, e esse tipo de coisa, e um bônus extra de defesa nunca é demais. Então, lindo esse poder, principalmente na afinidade, que dá o dobro, o bônus é o dobro do círculo do ritual. Não preciso falar mais nada, né? Coisa boa. Depois a gente tem sangue corrosivo, que é algo que não tinha no Ordem, se eu não me engano. Tava faltando, que é um poder que, né, é a armadura de espinho, né? Que quando você bate, você leva ataques, você dá dano. Não é lá o maior dos danos, né? Mas também não precisava, né? 2d10 de sangue tá bom demais na afinidade. Perfeito. Não. Tá ótimo. Depois tem sangue prazeroso. Sangue prazeroso que, quando você tá machucado, você recebe resistência a dano 5. O que é ok, né? Não é o poder que eu escolheria, né? Aponta a arma pra minha avó. O que eu escolho não seria esse. Mas ninguém nega resistência a dano, né? E na afinidade você ganha mais 20 de PV temporário, então você fica machucado e desfica. Desfica machucado, né? Porque ganha PV temporário. Coisa boa. Não. Então, tá bom demais. Tá bom demais. Pessoal, aí, ó. Não precisa ter medo, não. Todos aqui dá pra pegar e ser feliz. Menos o ferro imaculado. Esse aí não pega, não. Deixa pra lá. Pega uma bala jurada aí, um negócio mais bacana. E a gente chega ali no passagem de conhecimento, né? Que é um ritual praticamente narrativo, né? Dificilmente dá pra usar isso, assim, num contexto de uma sessão comum, assim. Isso geralmente é um daqueles rituais que tem que ser usados como o plot de uma campanha ou de uma saga, de um boss. Puta ritual, bom demais. Principalmente a versão que dá pra usar em muitas pessoas, né? Inclusive é algo que expande, né? Que é possível criar rituais e... A gente já sabia disso, mas é possível criar rituais e, tipo, manipulá-los pra que eles ajam de formas diferentes, né? O que cria uma margem aí pro pessoal brisar um pouco mais aí na hora de fazer homebrew e pensar nos rituais das suas próprias campanhas, né? Legal. A gente chega aí, passa algumas coisas, tem ali os itens paranormais, né? Passando por aqui, tem o agrupador ritualístico, que tá por aí, né? É como se fosse um guarda-roupa em miniatura de catalisadores e componentes. Pra você que quer um guarda-roupa em miniatura, pra itens paranormais, eu acho que é bom. Amuleto sinalizador, nem lê. É só usar os olhos e você ver as coisas, né? E eu acho que não precisa de um amuleto brilhando no seu pescoço pra isso. Tô brincando, mas tá lá. Só lembrando aí, né, que eu tô falando aqui com o pessoal que gosta de desligar o cérebro e ver os números subindo. Se você gosta disso, é com você que eu estou falando. Se não, ignore as minhas bobagens, certo? Depois a gente tem a rubra, que é basicamente uma pérola de sangue melhor. Que dá mais 5 em teste de força, agilidade e vigor. O que é mais do que 2. Que é coisa boa. E ainda dá vida temporária, né? Depois você tem que, tipo assim, ou você se vicia em rubra, ou você perde pontos de atributo. Até o próximo interlúdio. É putaria esse debuff aqui, mano. Mas é só você ser um viciado de merda que isso não acontece. Então acho que tá tudo certo. Arpão do pescador. Armas paranormais especiais. Algo que tem menos do que eu gostaria, né? Cadê a Ereskkigal? Tá faltando. Mas tem aí, ele dá um dano decente, dá pra jogar, tem um dano extra ali de sangue e tem um crítico bacana ali. Tá bom, coisa boa. Tá bom ali, nada insano. Combustível de sangue. Se você é o cara do lança-chamas e vocês estão contra uma criatura de conhecimento, isso tem utilidade, você vai apagar a criatura de conhecimento da existência. Se não, eu não sei porque você usaria isso daqui. Marreta transtornada. Simplesmente a arma mais imbecil de quebrada desse livro inteiro, né? Tipo, que está descrita aqui completamente fora da casinha. Quem criou essa arma aqui, mano? 2d10 de dano vezes 4 base. Sem nada. Base. Imagina um aniquilador com isso aqui. Meu amigo. O buraco fica mais embaixo. E aí, basicamente isso. Ela dá 2d10 e vezes 4.
né? Você perde vida, um D6 aí, quando você usa ela, mas quem se importa? Olhe os danos subindo e esqueça os seus pontos de vida indo embora. Deixa eu ver. E aí você ainda por cima consegue quebrar e deixar um inimigo fraco quando você crita. O que é quase sempre, né? Devido ao grande balanceamento invejável desse sistema. E é basicamente isso aí. Tem ali a regra de reter rituais, né? Que acho que já não entra nesse aspecto, né? Algo mais regra por regra. E transcender com itens, que é irado. Muito bom que eles tenham trazido isso de forma oficial. Tava na hora já. E, mano, muito bom conteúdo. Muito bom conteúdo. Eu adorei esse suplemento, né? A parte do livro e tudo mais. O resto eu considero mais como um extra, assim. A parte dos tokens ficaram bonitinhos, o mapinha ali que teve, as imagenzinhas, legal, mas acho que o conteúdo mesmo é isso daqui. E pra mim tá de bom tamanho, Uma vez por mês algo desse nível aqui pra cima vale demais o preço. E foi isso, gente. Tô gravando agora de madrugada essa última parte, então vou falar um pouquinho mais baixo, mas é bem breve. Eu concordo com o Sá sobre transcender sobre essas duas últimas regras, que estão aí, e com o transcender com itens é realmente muito interessante que tá vindo, porque era muito interessante isso em Desconjuração, todo mundo queria, que bom que agora tá de volta. E é isso. Obrigado, Sá, por ter participado. Coloquei o Twitter dele aí na descrição e o print. Qualquer coisa, sigam ele é muito gente boa. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtir, se inscreve, dá um hype se puder, um like. E é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, que provavelmente vai ser sobre a Relíquia de Morte.